Oi. Banda. Banda. Ô, você tá parecendo aquele certeiro americano, mano. Ó, corrente de ouro, relojão, pulseiro, viu? Agora vai o Renato. Se apresenta, Renato. Rapaziada. Oi? Vamos lá, se apresenta aí. Meu nome é Renato, tenho 41 anos, estou na mecânica aí desde pequeno, meu pai é mecânico, e eu não tenho oficina ainda. Estou conta de 2 oficinas, uma empresa. Se Deus quiser, em fevereiro agora eu já estou partindo. Tenho vários professores, Fábio, já sabe aí da minha caminhada, larguei uma faculdade de engenharia mecânica para comprar minhas ferramentas, né? Que eu enxerguei que eu tenho potencial nisso, tá? Vou compartilhar 2 casos. Eu creio que todo mundo aqui já está bem esperto para ele, mas eu tomei uma surrinha, inclusive até compartilhei com o Denis. Um caso é um HB20 e o outro é o Centro. Eu vou falar sobre o HB20 e vou perguntando, não questionando, tá? É só pra gente interagir mesmo. Eu não fique bravo com o porquê. Tá? Então, esse HB20 ele chegou para mim da seguinte maneira: é um carro que eu sempre cuidei. A dona ela sempre usou gasolina no carro e uma certa vez ela inventou de colocar etanol normal. Ela percebeu que o carro começou a falhar e no outro dia já não funcionou mais e mandou para mim no guincho. Primeira coisa, quando chegou, eu verifiquei lá o índice de etanol no combustível, né? E ele estava reconhecendo só gasolina, não etanol. Primeiro passo, o HB20 ele não faz, alguns não faz o ajuste, né? Só que atrelado a isso, 1.0 ou 1.6? 1.6, 16. Atrelado a isso veio uma falha de correlação de virabrequim. Era essa falha? Não me recordo. Era uma coisa relacionada ao sincronismo do carro e não apagava. Correlação. E o carro não pegava nem com reza brava, tá? Então, eu particularmente não sou muito de usar o osciloscópio para tudo, tá? Eu gosto de entender bem o scanner, não por soberba, tá? Pelo amor de Deus, não pense isso. Eu uso ele como o último meu recurso, entendeu? E aí, uma vez que eu atrelei a falha com o sintoma do carro, eu fui conferir o sincronismo do carro. Eu não me recordo direito, mas se eu não me engano, a relação entre fase e rotação, ela tem que dar no 21, né? 21º dente. E do carro ele estava dando no 11º. Então assim, uma diferença praticamente de 10 dentes. 10 dentes dá quantos graus? 60 graus. É 6 graus por dentro. 60 graus. Exatamente. Enfim, à primeira vista aí, fora de ponto, mas girou muito, né? Então a gente mede compressão ali só para ver o que aconteceu, tudo perfeito. E eu falei assim, esse carro está muito estranho, vamos conferir aí sincronismo. Conferi sincronismo, tudo certinho. E a primeira coisa que veio na minha cabeça é que girou a fônica do comando. Alguém concorda com isso? Sim. Com essa diferença, essa discrepância? Sim. E eu não tinha nenhuma referência. E aí eu liguei para um rapaz da retífica que ele estava com um cabeçote. Cara, era muito pouquinho. Assim, vendo a foto que ele me mandou com a roda fônica que estava montada no carro. Bom, e aí ficou aquela dúvida, e agora? É ou não é? Mas a imagem está me mostrando, né? E é isso que a gente às vezes trabalha, a imagem, não é verdade? 10 dentes praticamente fora, alguma coisa aconteceu aí. Enfim, troquei o comando, o carro não pegava, não adiantou porqueira nenhuma. Com muito sacrifício, soltei o conector da porção da borboleta, deixei ela totalmente aberta e forcei mesmo. Eu já estava nervoso mesmo. E aí o carro pegou, ruim demais, consegui ter uma ideia dos parâmetros funcionando no scanner, olhei a variação das polias, né? Porque eu acreditei que poderia estar com problema. Acelerava, ela variava. Então eu falei assim, bom, provavelmente o problema não está aqui. E aí eu
afirmo que é o seguinte, o grande problema nosso muitas vezes é a correria de muito serviço. Eu particularmente, quem me conhece sabe que eu não atuo muito nos grupos, não por maldade, correria mesmo, jogam tudo nas minhas costas, normal, eu ganho para isso e não estou reclamando. E às vezes à noite quando eu chego para conferir o grupo, cara, o negócio está tão frenético que eu fico com vergonha já de comentar que já tem mais ou menos as 1000 mensagens, né? E aí trabalhando em cima, por que eu afirmo preguiça e às vezes correria? Eu comecei a parar, respirar um pouquinho, fazer ponto a ponto do carro, desde vazão de combustível, tensão de bateria. E aí eu não quis já trocar as variáveis, porque eu ligava para alguma colega, porque eu sou humilde em dizer, eu peço informação mesmo. E eu, não, meu, o defeito aí está na polia, ou na solenoide. Mas a solenoide é fácil de testar, tira aí e tica. E eu ticava a solenoide e ela fazia o barulhinho. Então, tecnicamente, ela está perfeita. Só que tem um erro em testar ela assim. Porque ela é controlada, correto? Então, ela controla a posição que nem um corpo de borboleta. Quando você tica, ele está, né, abrindo e fechando, você não tem parâmetro para conferir. E aí eu liguei pro meu amigo Diabinho Loiro ali. E ele me deu Ali, ó. Ele me deu uma ideia de diagnóstico que eu achei muito bacana, que eu nunca tinha pensado nisso, que era o quê? Ah, eu funcionei o carro, tá? Na verdade, aí eu vi esses parâmetros, eu acabei adiantando, né? Fora, esses dentes totalmente fora. E ele falou, cara, faz o seguinte, inibe a partida e funciona. Tenta funcionar e você monitora lá a rotação em fase. Porque se o problema for pressão de óleo, o carro não vai funcionar, automaticamente vai ficar normal, certo? O que acontece? Quando eu fiz isso, o ponto deu certinho. Falei, puta que pariu, matei. Variável ou solenoide. Só que quando eu tiquei a solenoide, eu já estava com tanta raiva, eu coloquei ela dentro de uma cambuquinha de gasolina, fiz que nem eu faço às vezes em transmissão automática. Enfim. Fritou a bichona. Parecia uma metralhadora. Como é que é o barulho? Parecia uma metralhadora. Aí eu montei, conferi do jeito que ele falou. Falei, puta brother, o problema vai ser alguma coisa relacionada à pressão do óleo mesmo. Quando eu fui funcionar o carro pegou certinho. E falei, puta merda, o que foi agora? E aí eu comecei a acelerar o carro, ele perfeito, e aí ele voltou o problema de novo. Quando eu fui verificar a solenoide, o que acontece? Não é que ela trabalhou totalmente recuada. A gente vê que tem 3 estágios nela lá, né? 3 situações. Uma para adiantar, atrasar e a outra para o óleo retornar. E ela ficou travada em 2 estágios direto. Então o óleo já passava e adiantava o comando e virava essa desgraceira toda. Só que eu sou meio retardadinho. Eu gosto de entender o porquê que acontece as coisas. É isso, mano. Né? Quando esse carro chegou, eu conferi o nível de óleo e ele estava 2 dedos acima do nível. Então eu entendi que a mulher forçou tanto quando ela mudou o combustível que encharcou, a gente sabe que contamina o óleo. E esse era o problema, e na verdade não foi esse o problema, tá? A solenoide era o problema, troquei a solenoide, zerou, e eu fui entender quando foi ver a válvula de partida fria, quando ela mudou, ela sempre andou na gasolina, quando ela mudou para o etanol, na partida de manhã, ele necessitou da válvula, a válvula abriu, só que ela ficou com a passagem direta. Nisso que ela ficou com a passagem direta, contaminou o óleo. Esse óleo eu creio que contaminou lá a solenoide, fazendo ela travar, porque eu só limpei a solenoide e ela voltou normal. Lógico que eu troquei, tá? Então assim, o scanner estava me falando a verdade o tempo inteiro em questão e a imagem me mostrava. Só que não era a solenoide com problema. Deu para sacar aí? Deu ou não? Entendeu? E assim, o que me chamou a atenção, porque como o amigo falou, 10 dentes fora da quanto? Mais ou menos? 60 graus. Eu não esperava que o carro poderia avançar tudo isso, honestamente. Tem uma técnica que eu aplico lá que eu desligo essa. Desliga o que? A solenoide? Então, nesse caso eu também fiz, só que se ela estava travada, o fluxo de óleo entra. Não vai ficar com o trabalho aberto. E aí que vem o negócio.
negócio. Assim, no caso dele, a solenoide, ela vai e volta, não é? Não é isso? No caso dele, o fluxo converte direto. Quando ele deu partida, a pressão de óleo já invadia a solenoide e deixava ela adiantada. Já está adiantado com todo. Se você tirar, você vai ver que não é uma atuação na solenoide, ela está com problema mecânico. Sim, sim. Exato, não é problema de atuação. Problema Porque, na mecânico. verdade é o seguinte, a solenoide ela vai uma molinha empurrando. Quando funciona, ela trava ali. Quando funciona e o carro entende a necessidade dele, o que ele faz? O PWM controla, né, a abertura e fechamento. Então assim, só uma dica, agora que vocês têm a Multiprof, né? Ver ela variando, porque depois eu fiz isso e consegui entender com a nova o tanto que ela ia e o tanto que ela fechava. Só que tá? correria tu não conseguia. Exatamente, correria, tá? Esse aí, cara, pensa que não, mas esse cara me deixou sem dormir. Tomou um pau. Saca? E essa experiência que você trouxe agora pra gente aqui, ó, vai servir amanhã. Amanhã quando ela assim, ó, o carro não tá adiantando, o carro tá adiantando 60 graus. Opa, solenoide. Detalhe, passou 2 dias, um colega meu, ele me ligou e estava com um problema similar no Nissan Versa 3 cilindros que ele tinha feito cabeçote. Tava dando a mesma falha, ele estava vendo que estava tudo fora do ponto, ele conferindo o ponto e nada. Eu falei, cara, é o seguinte, eu acho que eu achei o problema do seu carro sem ir aí, solenoide. Mas não é possível adiantar tudo isso. Eu falei, cara, no meu adiantou. Quando ele foi ver, realmente, o funcionário dele, acho que na hora de lavar deixou cair no chão, ela apertou um pouquinho a ponta e a solenoide não fechava por completo, ele trocou e zerou. Quando vai no limite, ele conta pela parte de baixo, né? Não conta pelo dente do comando. Exato. Isso que dá toda essa discrepância. Exatamente. 60 também. 8 dentes ali, 7 dentes, já. Só que Vai tem lá pra aquilo cima. que você falou, né? Nem tudo a gente Anota. parâmetro. Hoje em dia eu estou trabalhando. Eu também, eu tenho um Anota, caderninho. caderninho. Isso, né? Você parando porque a pressão de água Exato. estava marchando. Exatamente. Sabe o que eu tô fazendo agora? Eu pego, não tem a caixa Stron, todo bico que eu coloco na caixa Stron, papel, caderno tá do lado, ó. Bico do Corsa, a numeração do bico, a pressão 3 bar e anota. Porque esse dia qual o defeito que eu peguei? Vai vendo, uma HB20 também. Passou num monte de oficina. Tá? Uma HB20 igualzinho o seu, branco. Automático, carro perfeito, perdendo a F. Era branco e automático. Hein? Branco e automático. Ó, perdendo a F. Toda hora perdi o F o carro. Fábio, troca o combustível, ele derruba pro álcool. Troca o combustível, ele muda. Ó, passa pra gasolina, no outro dia você dá a partida, já tá no álcool. Aí ele falou, mano, já trocaram tudo no carro. Aí eu falei, meu, o que vai mudar o AF? Tá? Se ele tá na gasolina e tá passando pro álcool, ele tá falando que tá dando falta de combustível. Certo? A sonda tá entendendo que tá com falta de combustível. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, pega os 4 injetores e coloca na bureta. Todos dando 50. Eu falei, mas 1.6 dando 50. Aí eu falei assim, meu, liga no cara de peça, manda só um bico só, novo. 78. 78. Quando eu coloquei os 4, a topa gasolina ficou estanqueada na hora. Parâmetro. Eu falei, opa, por que ele mudou a F? Tem que ter inteligência, entendimento. Vamos lá. Se ele, a central entendeu, ó, eu estou precisando de combustível, tô com a mistura pobre, o que eu tenho que fazer? Vou passar esse carro pro álcool para ele andar. E aí o que ele falou assim, meu, quando eu coloquei na máquina, tudo 50, aí você vai falar assim, se você não tem um parâmetro, aí você vai fazer o quê? Não é bico, tá tudo igual. Aí você falou, opa, não é sonda. Aí o que eu fiz para testar a sonda? A sonda estava entre a sonda, depois que ele mexia, eu falei, meu, jogava um WD, pum, a sonda na hora. Tá funcionando. É que nesse caso ainda ele funcionava, né? No seu caso era pior. Esse aqui não funcionava nem a pau. Diga aí, chefe. O caso que eu peguei semelhante, né? Esse só que foi assim, bem mais simples. Um carro até que eu fui de manutenção bastante, mas o cara, ele é representante comercial e viaja bastante. Chegou lá também com o Nissan Versa, mas funcionando perfeito, mas a luz de injeção acesa. Correlação, fase e rotação. Aí eu sou meio já macaco velho, eu sei que ele viaja muito, né? E era meio descuidado assim com os tempos de troca de óleo. O carro dele já está com 280 mil quilômetros. Tirei a vareta, nem melava. Eu falei, bom, vamos ver quanto está faltando de óleo aqui. 1 litro, 2, 3, 3,700 para dar um nível. Quer dizer, o motor estava com um pouco mais de melento só no cárter. Então não acionava. Não acionava porque não tinha pressão de óleo. Então esse caso foi bem mais simples de resolver. Agora eu vou mencionar um Sentra que foi bem recente. Na verdade esse Sentra... Vamos lá, gente, vamos lá. Esse Sentra é um Sentra 2.0 Flex 2011.
Ele há mais ou menos 6 meses atrás ele tinha vindo para mim com dificuldade na partida e ele gravava o código. Esse até eu gravei a falha, porque esse aqui não tirou o som. Ele gravava o código P0335, posição do virabrequim, né? Qual que era o problema que o dono reclamava? Que ele começou há 6 meses atrás. Você dava a partida no carro, você contava até 4 para o carro pegar. 1, 2, 3, 4 e pegava. E incomodava o cara isso daí, porque ele sempre deu na partida e o carro pegava. Na ocasião que eu passei o scan, 0335, posição do virabrequim. Na ocasião que eu verifiquei esse carro, eu tinha passado, ele estava com muita pressa, ainda cheguei a entrar com o osciloscópio para ver sincronismo, coisas do tipo. Estava dentro do sincronismo, amplitude, frequência, tudo certinho. Aí eu falei, cara, a gente vamos ter que trabalhar mais aqui, tudo indica que pode ser o sensor, enfim, mas eu vou ter que ver mais algumas coisinhas. Tá bom. Passou uns 6 meses aí, perto da minha cirurgia, que eu fiz uma cirurgia, ele trouxe o carro novamente. E eu queria me livrar porque, pô, vou fazer a cirurgia, vou ficar apanhando nesse carro, né? Falei, cara, traz depois pra mim. Na ocasião que eu passei o scanner, eu já me deparei com 2 coisas, né? Além da falha, o AF do carro, o carro sempre andou na gasolina, ficou em 0,0, travado. Ele metia o etanol com a gasolina, funcionava o carro, só que agora a falha, você não conta mais até 4, você contava até 6, por exemplo, só para entender a quantidade que o motor girava, tá? E o AF dele em 0. Passava para a gasolina, deixava ele funcionando, ia caindo, beleza. Falei pro cara, eu vou fazer uma cirurgia, depois você me traz o carro. Mas ó, tudo indica aí o sensor, essa falha, tá? E essa questão do AF a gente vamos trabalhar. Só que eu mencionei com ele também uma questão de motor de partida, porque há 2 semanas atrás, e é meio frequente que eu já peguei, Ford Focus 2012, aquele motor Duratec, partida do carro, ele não gira o suficiente e o carro não libera, a central não libera o que ela tem que liberar. Inclusive bateria, que dá muito problema. Esse motor de partida ele tem uma redução. Então você pega uma bateria lá que está com 10 volts, você dá a partida, o motor vai girar mesmo forte, que você nem desconfia, e a bateria. Eu creio que todo mundo já está ciente disso daí, né? Aí beleza, liberei o carro, fui fazer minha cirurgia e tal, beleza, me recuperei. E aí ele voltou com o carro e falou, puta brother, agora ficou pior. Só que eu já troquei o sensor de rotação. O sensor de rotação não é. Falei, deixa aí, vamos trabalhar. Comecei a trabalhar com o carro, entrando com o scanner, pegando o RPM do carro. Quando ele dava problema, que era intermitente, mas principalmente de manhã, tá? E por conta do AF que já ajudava, você dava a partida e captava pelo scanner, a rotação dele chegava em torno de 140 a 160 RPM. Quando ele ameaçava pegar, a rotação dava um pico, tá? Em média, qual é a RPM para um carro, para a central liberar centelha, bico? 200. Exatamente, mesmo pensamento. Bom, já identifiquei um probleminha lá, vou pegar o sinal do rotação. Já que ele trocou, mas vamos para cima e medir continuidade de chicote, enfim, todo aquele trabalhinho. No sensor direto, tininho, perfeitinho, mesmo o carro não pegando. Vai perguntar alguma coisa? Não. Aí eu usei uma outra técnica. Peguei queda de tensão junto com o sensor de rotação. E aí eu dava a partida, isso com o osciloscópio. Eu dava a partida, a queda e o sensor já trabalhavam junto ali. Falei, bom, tudo me leva a crer que é a unidade. E aí eu fui ver isso também via scanner. Já no scanner tinha um delay. Você colocava a queda de tensão em gráfico e rotação. A queda de tensão acontecia, ou seja, você dava a partida e o rotação, o sinal processado, ele vinha mais ou menos aqui. Então ele tinha esse delay de alguns segundos, por isso essa demora de partida. Então fiz continuidade, o sensor novo, tudo. Quando eu fui olhar a tomada do sensor, o último cara que trocou quebrou. Então estava dando um mau contato. Falei, matei o pau. Troquei o conector. Quando eu troquei o conector, o carro já não pegava mais nunca. Falei, puta merda. Desgraceiro. Lascou.
Ó, vida de mecânico, você é Aí, louco. trabalhado, o sensor que o cara colocou, a MTE, não falo mal da marca, mas ela deu pau. Aí fui na concessionária, troquei, peguei um sensor novo, instalei, o carro voltou a funcionar. Eu falei, puta, perfeito. Eu acho que agora o negócio sanou. Andei com o carro tudo perfeitinho, ele dava muito problema quente parou, falei, vou ver de manhã. Fui dar a partida de manhã e o cara, ele era bem sistemático, ele contava também. Então ele, 1, 2, 3, 4. Quando eu dei partida, o carro funcionou. Falei, não vou entregar no outro dia. Fui dar partida, voltou o mesmo problema. Demorava aí, eu contava até 4 para o carro pegar. Bom, comecei a trabalhar, fiz o mesmo cruzamento de informação com o scanner e osciloscópio e vi esse delay. E de continuidade eu falei, cara, é módulo. Ainda até compartilhei com o Denis, falou, cara, tudo indica que é módulo. Por quê? O sensor, a central lá está recebendo tudo certinho, a queda de tensão, só que o cara está processando errado. Aí levei, o cara testou e falou, cara, não é módulo, mas vamos fazer o seguinte, vou clonar um aqui, você leva, monta aí. Beleza. Peguei e montei no carro, a mesma coisa. Aí, para minha sorte, chegou um Sentra, mesmo modelo. E aí eu com o scanner, rapidinho, fui lá e fiz o teste. Cara, queda de tensão e sensor de rotação processado, saía um em cima do outro, bonitinho. E aí veio a questão do motor de arranque. Falei, cara, deve ser esse motor de partida. Perdendo velocidade. Só que um motor novo de partida desse, eu particularmente eu não mando mais fazer motor de partida. Zero. É zero. Eu já tive dor de cabeça Zero. com isso. Zero. Então eu coloco novo. Só que era mitra lá. Então assim, chegar às vezes e falar, vamos gastar 1.000 conto e não a peça. Hã? Câmbio automático. Tem uma observação aí? Ah, sim, exatamente, mas era câmbio automático. Bom, resumindo tudo, moral da história. Bom, deixa eu contar outra parte. Fui lá no Sentra, fiz o mesmo teste que eu fiz via scanner, peguei queda de tensão e bati em cima a risca, tá? Tudo via scanner, já não precisei mais do osciloscópio. Então eu cheguei a essa dedução e falei, quer saber? Eu trabalhando para os outros, falei, vou pedir um motor de partida, qualquer coisa eu dou um jeito e adapto no meu rondinho, se não for problema, né? Mas não fica perdido. Coloquei, zerou o problema, acabou. Falei, beleza, vou tirar o módulo que eu peguei emprestado e vou levar para o cara. E aí você já imagina a conversa, né? Aí deu pau no módulo do cara, acho que na hora que o cara foi trocar o arquivo, mas enfim, era módulo, a questão do AF, era módulo não, motor de partida, tanto a questão do AF, a falha P0335 que gravava, essas dificuldades de partida que tinha era motor de partida, e é isso. Só mais uma dica, eu vejo que você pega muita Tucson, né? V6. Eu já peguei 3 que eu apanhei muito. O conectorzinho do bico, cara, ele dá mau contato. Então você anda com o carro, a marcha lenta está perfeita, você começa a andar com o carro, começa a dar falha de combustão. Quando você para o carro, o motor estabiliza e você vai para cima, só fechar os conectorzinhos, tá? Pode ser que você já pegou, mas eu já tomei sua nisso. É isso aí, valeu! Compra aquele caso tá bem mudado. Vai, aquele caso tá bem mudado. Só resume, filho, só resume já era. O que entrou água lá dentro. Não, vou contar um caso legal. Vamos lá. Só mais uma coisinha. Peraí, vai. Que eu peguei com o meu amigo Denis. Catalisador entupido. Geralmente, como é que uma leitura no scanner que ele vai passar? Sensor de temperatura do ar, todo mundo concorda, hein? Como que é? Catalisador obstruído. Fluxo de ar, né? Sensor de temperatura. A temperatura do ar, ela fica quente pra caramba. Eu não tinha nunca pensado nisso, vou ser honesto, peguei com 10. A temperatura do ar. Por exemplo, aquecer o cofre ali muito, então não é no chicote mesmo. Obstruiu, o que acontece? Os gases não querem retornar. Verdade. Aí retorna para o coletor, Sim. ele registra essa temperatura humana alto. Então, cara,
Foi uma dica valiosa. Vai, Quando Denis, ele você? desentupiu, Não, é você. Ô, vem cá, Exato. Passa e esfria. Exatamente. E ele sobe. Porque quando eu já peguei problema no sobe o mapa também, catalisador, que deu fluxo de ar, entende? O fluxo de ar, aí ele estava retornando. o ar quente por dentro do carro. Não era o ar quente, ele estava dando fluxo de ar com problema. Entendi. Porque ele não estava medindo, a medição dele estava totalmente fora. Então ele estava fluxo de ar. Assim estava causando, não estava saindo, não estava Ambiente, mais ou menos, aí sobe 10 graus. Uma outra coisa, olha um probleminha aí, ó, que o Denis também compartilhou comigo, ele tem vergonha. Ford Ka 3 cilindros. Vamos lá, outra dica aí. Ford Ka 3 cilindros. O Vai. Denis, Ford Ka 3 cilindros. Dificuldade na partida. Repeiro americano, ó. Agora ver o repeiro americano. Vai lá, Denis. Vai, Denis. Vai, Denis. Vai. Cara, não vale nada. Vou falar. Você lá, o presidente vai lá. Aí é o seguinte, ó. Vou fazer a pergunta que ele fez pra mim. Foi um raciocínio top. Como é que ele usou para pegar esse problema? Também já tinha passado por umas oficinas, já pegou, trocaram muita coisa. Ele fez o famoso equilíbrio térmico de manhã. Alguém usa isso daí? Usa? Então vamos lá. Ele pegou a O temperatura. que é o equilíbrio térmico? Hã? O que é o equilíbrio térmico? Equilíbrio das temperaturas. Sim, sim. Como que faz isso? Ah, tá. É. Como que faz? Então, mestre, vamos lá. Vamos imaginar, esse Ford Ka ficou lá contigo e você vai conferir as temperaturas, ambiente, externa e a da água do motor. Então vamos imaginar que hoje está uns 35 graus. Temperatura externa, em média de 35 graus. A temperatura do ar, uns 42 graus. E a temperatura da água, em média de 40 graus. Quem está errado? Temperatura do ar externo, 40 graus. Temperatura do ar ambiente, ou seja, do ar do motor, tá? Sensor temperatura de ar, 42 graus. Vamos supor que elas têm uma diferencinha aí de 3, 4 graus. Então a temperatura do ar do motor, 42 graus. E a da temperatura da água, 40 graus. Lembrando, o carro dormiu. Foi assim que ele ligou o contato. A temperatura da água estava maior que a do ar. Maior do que a do ar. Mas Vai lá você, meu filho. Vai lá. tá tudo equilibrado? O 40 de problema é os sensores de temperatura. Mas assim, é a diferença. Vai lá. Quanto é que tava? A temperatura do ar estava quanto? 26 graus. 26 graus. Pronto. E a da água? 33. Beleza. 26, 30. Mas essas são diferenças de discrepância pouquinho. Quem está errado? Ar ou água? A água estava com 33 e o ar 26. Por quê? Tá dentro da água, pô, tem que estar mais gelada. Exatamente, a água está mais gelada. Tá mais gelada. Sabia dessa, né? Entendeu? É que ele explicou de um jeito que não. Não funciona. Por causa disso, Porque ele pega a resistência. Aquele lá tem MAF? Vamos lá. Só tem MAF, Ricardo. O Ford Ka 3 cilindros ele não tem MAF. A temperatura boa, uma perguntinha. Temperatura do ar, quando o carro tem sensor MAF, ela aquece muito. Quer dizer, ela aquece não, ela fica numa discrepância grande. Alguém sabe por quê? Porque ele trabalha 100 graus. Hã? Ele trabalha 100 graus. Como assim 100 graus? O controle do rádio é por queda de temperatura, ele gera uma corrente. Só que para ele ter essa temperatura, ele trabalha sempre aquecendo. Você está com o carro desligado, a chave virada, o ambiente fica quente. Isso, porque tá ali um juntinho do outro. É isso aí. É isso Peguei aí. com esse lá. É isso aí. Diabo loiro. Vai. Não viaja, mano. Não viaja. Ô, você acabou com o pó de sorvete, filho. Acabou.
Vai lá, é. Tá bom. Só pôr aqui. Tá bom, vai lá, fica à vontade.